A alça foi feita numa técnica super interessante, foi feita no método tubular, tá? Então, ela fica oquinha por dentro, você não precisa fazer uma tira e depois ter que costurar aqui do lado, não. Você já faz o lado direito e avesso, então é super interessante assistir. Continue. Para fazer esse trabalho, eu vou precisar de um par de agulhas número 6 e um pouco de barbante, tá? Não precisa ser esse novelo aqui não, porque esse novelo aqui é muito grande, tá? Eu tô com o rótulo dele e ele tem o Tex 885 e me pede para trabalhar agulhas entre 5 a 7,5. Então, eu tô com a 6. E ele também contém, olha, 795 metros. Então, vem bastante. Então, eu vou iniciar o meu trabalho e vou colocar 8 pontos na minha agulha. Oito pontos. Tem um nozinho. Esse fio que sobrou aqui não tem problema, eu vou utilizar para costurar aqui, ó, depois a alça da bolsa. Bom, com os 8 pontos na agulha, agora eu vou pedir um pouquinho mais da sua atenção. Tenho 8 pontos. Eu vou fazer em ponto meia. Por que que eu vou fazer em ponto meia? Porque eu acho mais fácil. Mas se você quiser fazer em ponto tricô, depois você vai ter o trabalhinho para desvirar. Eu vou fazendo aqui, vou mostrando, para depois ficar mais fácil para vocês me entenderem, ó. Eu vou fazer um ponto em meia. E um sem fazer. Tanto faz se você pegar aqui pela frente ou por trás. Novamente, um meia, um sem fazer. A alça da bolsa vai ser só isso. Um meia, um sem fazer, um meia, um sem fazer. Mas eu preciso observar um detalhe muito importante mesmo. Por que que eu coloquei 8 pontos? Para fazer essa técnica, esse tipo de trabalho, eu preciso que a quantidade de pontos seja número par. Mas por que número par? Não é somente número par no total. Eu preciso que seja uma quantidade, ao ser dividido por 2, também seja um número par. Ou seja, eu coloquei 8 pontos na minha agulha e 8 pontos dividido por 2, porque meu trabalho é tubular. O que que significa tubular? Ele vai ter 2 lados. Eu fazendo a parte da frente, praticamente eu estou fazendo a parte de trás. Então, eu queria que a minha alça da bolsa ficasse um pouquinho mais firme e eu não quis fazer só uma tira. É como se eu estivesse fazendo 2 tiras. Então, eu preciso que tenha a mesma quantidade de um lado e do outro. Então, se eu colocar 10 pontos na minha agulha, não vai dar certo, porque 10 é um número par, mas 10 dividido por 2 vai dar 5, e 5 não é um número par, não vai dar certo, não. Então, tem que ser um número par e que ao ser dividido por 2 também seja um número par. Então, esse é o detalhe importante, porque quando chegar aqui no final da primeira carreira, vai ficar sempre o ponto sem fazer. Sempre vai terminar assim, com ponto sem fazer. Se terminar de outra forma, está errado. Então, eu fiz aqui, ó, um meia, um sem fazer, um meia, um sem fazer, um meia, um sem fazer, um meia e um sem fazer. Eu vou virar o trabalho e vou para a segunda carreira. Vou fazer a mesma coisa, vou começar com um meia e um sem fazer.
E esse ponto aqui é assim mesmo. Ah, ficou o ponto sem fazer, como que vai ser agora? Pra quem já faz o meia normal, o fio já está atrás, você vai enfiar a agulha aqui, normalmente vai fazer. Como o meu ponto meia é torcido, eu ainda vou ter que colocar o fio para trás, tá vendo? Esse ponto aqui é como se tivesse esquecido aqui. Mas é assim mesmo. Eu vou introduzir aqui a agulha por trás e vou puxar aqui. Pronto, eu fiz um meia. E vou continuar fazendo aqui, sem fazer. Um meia, um sem fazer. Um meia, um sem fazer. Um meia e um sem fazer. Eu sempre vou começar com um meia. E vou terminar com ponto sem fazer, tá? Então, vai ser nessa ordem. Vou virar o trabalho novamente, ó, ficou sem fazer. Virar o trabalho novamente. E vou fazer o meia, o sem fazer. O meia, o sem fazer. O meia, o sem fazer. O meia e o sem fazer. Vou virar o trabalho e novamente vou fazer. Um meia e um sem fazer. Um meia e um sem fazer. Um meia, um sem fazer. Um meia e um sem fazer. Esse ponto sem fazer é como se fosse da tira de trás. Então, eu viro o trabalho, ó, e o ponto sem fazer, eu vou fazer agora. Então, eu sempre vou trocar. O ponto sem fazer, eu vou fazer em meia, e o ponto que eu fiz vai ficar sem fazer, que é do lado de lá. Vou fazer o meia, o sem fazer. O meia, o sem fazer. O meia e o sem fazer. Olha, notem que já vai ficando formado. Ó, se você fizer assim, ó, tá soltinho por dentro, tá oco. Por isso que eu falei, se você quiser fazer tricô ao invés do meia, você vai fazer um tricô sem fazer, um tricô sem fazer. Só que depois você vai ter que prender com a ajuda do alfinetinho, quando terminar a alça da bolsa, e virar o trabalho, que vai ficar um tubinho. Vou fazer aqui mais um pouquinho, ó, e vou mostrar. Um meia, um sem fazer. 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 De novo. Um meia, um sem fazer. 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 Vai fazendo isso, né? Vou fazendo isso até o tamanho que eu achar necessário aqui para minha alça. Se eu quiser ela curta, eu vou fazer pouquinho, né? Que eu vou prender aqui, nessas duas costuras, ó. Eu vou prender uma partezinha aqui. Vou prender aqui. E eu fiz em meia para combinar mesmo, aqui com as duas partes, né? Para combinar aqui com o finalzinho. Então, eu vou fazer numa altura suficiente para eu cortar, para eu costurar, né? Aqui e a outra ponta aqui. Então, eu preciso fazer aqui. Eu vou tirar aqui da agulha e vou mostrar para você que queira fazer em tricô, né? Para você que preferir fazer em tricô. Tirei da agulha. Ó, como que separa o ponto sem fazer, tá vendo? Ficou assim. Ficou abertinho, ó, ficou um saquinho. Que numa quantidade maior eu poderia ter feito a bolsa assim. Então, se eu for virar aqui, olha lá,
vai ficar em tricô. Então, é isso que eu falei. Se você quiser fazer um tricô sem fazer, um tricô sem fazer, quando chegar no final, você vai ter que fazer isso aqui, né? Virar assim. Só que antes de virar, né? Se você for fazer o tricô sem tricô, você vai ter que separar nas agulhas. O ponto que você fez e o ponto sem fazer. Então, todos os pontos sem fazer vão ficar em uma agulha, né? Você vai ter que ter uma terceira agulha. Os pontos sem fazer, você vai colocar numa terceira agulha. E os pontos que você fez, você continua fazendo. Para poder dar essa abertura aqui. Aí você vai arrematar e vai desvirar assim, ok? Eu já preferi fazer em meia, porque depois eu não vou precisar fazer esse trabalho. Então, eu vou fazendo aqui, no tamanho que eu achar aqui melhor, e volto para mostrar como que ficou, ok? Eu já fiz aqui, então, a minha alça. Eu não quis um tamanho muito grande, porque a alça, ela tende a esticar um pouquinho, ó. Então, eu fiz uma alturinha razoável. Há quem ache que é pequenininha, mas o tamanho, como eu disse, é opcional, tá? Você pode fazer o tamanho que você quiser. Eu vou medir aqui a minha, porque eu também não sei a medida exata dela. Então, eu tenho aqui pra mim... aproximadamente uns 75 centímetros, né? 75, 76. E eu já vou arrematar, então. Como eu disse, se eu estivesse fazendo em ponto tricô, eu teria que fazer um processo agora. Eu teria que separar aqui os pontos. Como eu já fiz em meia, então não preciso separar. Eu já vou arrematar direto. Vou fazer um meia, mais um meia. Preciso de 2 pontos nessa agulha para poder passar por cima do outro. Faço meia por cima. E assim até o último pontinho, né? O que eu fiz aqui? Prontinho, agora só passar o fio por dentro. Ok. Agora, é só costurar aqui, pegar a beiradinha. E eu vou costurar por dentro, tá? Eu não vou costurar aqui por fora, não. Vou costurar aqui por dentro. E então é isso, gente. Se você gostou, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilha. Isso é muito importante, ajudar a divulgar o canal. Se você ainda não se inscreveu, por favor, eu peço, se inscreve. E ativa o sininho de notificações para receber novos vídeos. E eu agradeço. Muito obrigada por assistir. E até o próximo vídeo.